Olá, estudantes Sotes! Salve, salve, simpatia! Vamos para mais uma de filosofia. Eu sou o professor Bruno e hoje vamos com Maquiavel e a ciência política. Ele que é um dos grandes nomes, né? É o grande nome, é o fundador da ciência política. Certamente você já ouviu falar de Maquiavel, mas sabe quem é ele? Então, ele, nascido Niccolò Machiavelli, é um sujeito que vai nascer na Florença do século XV e ele vive um período em que a Península Itálica está entretecida, permeada de uma série de conflitos políticos, religiosos, administrativos, entre outros, tá? Então, ele vai trabalhar como um embaixador, vai participar de missões diplomáticas como chanceler. Vale lembrar que a Península Itálica está dividida em uma série de cidades-estados, de reinos. Você tem o território do Papa, então é toda uma divisão política, geográfica ali da Península Itálica nesse momento. E o que vai acontecer? Quando cai o governo republicano em influência, cai também no Maquiavel. Ele vai, inclusive, ser preso, vai ser torturado, né? E aí vai receber uma espécie assim vai ser solto, mas ele tem que viver restrito, tem que viver mais isolado. E aí é que ele vai escrever aquela que é considerada a sua obra-prima, O Príncipe, né? O Príncipe. Vale lembrar que ele escreve essa obra como conselhos para a arte de governar e ele dedica a obra à família Médici. Ele governa, né, que assumiu o poder. Ele oferece ao fabuloso, a Il Magnifico, como era conhecido o Lorenzo de Médici, né, o grande nome de Florença ao longo da história, tá? Por que ele faz isso? Porque justamente ele quer mostrar para os Médici a importância dele, como ele é cabeçudo, inteligente, que ele pode servir aí. Então veja só que interessante. O Maquiavel, que ele participa, né, da República, ou seja, dessa divisão do poder em Florença. Depois ele vai escrever um livro saudando o absolutismo, ou seja, defendendo a ideia que o príncipe, o governante, o soberano deve agir com mão firme, né? Deve ter todo o poder em si. Por isso, muitos vão dizer que o príncipe não é exatamente o pensamento político do Maquiavel, certo? Mas ele está escrevendo esse livro para justamente agradar um sujeito absolutista, né? Então, cuidado ao afirmar que o Maquiavel defende o absolutismo. Ele escreve dando conselhos para o absolutista governar. Não necessariamente é o regime que ele gostaria que existisse. Tá bem? Então, vamos em frente. Maquiavel é ciência política, ele é extremamente reconhecido, tá, por ser o pai, o fundador, o cara da ciência política. Por quê? Porque até então, a ideia de política, desde lá da antiguidade, passando então por Platão, por Aristóteles, pelos filósofos helenísticos, era a ideia baseada na virtude, no bem comum. A melhor forma de governo é aquela do bem comum. Na Idade Média, passa pela ideia das virtudes cristãs, certo? Então, um soberano que seja honesto, que seja íntegro, que seja a imagem e semelhança de Deus. Agora vai dizer, não, peraí, política é outra coisa. Política não deve se guiar por princípio moral ou religioso. Política é o quê? Todos os meios utilizados pelo príncipe para conservar a sua vida e o seu estado são honestos. Então ele vai dizer, a coisa mais importante para o governante, para o príncipe é justamente, né, aquele que comanda, e justamente esse sujeito pode fazer de tudo para tomar e manter o estado. Todos os meios são honestos. Essa aqui seria a frase mais próxima daquela versão comum que a gente conhece do Maquiavel de os fins justificam os meios. Isso não está lá no livro, não é uma expressão do livro, cuidado, não é uma citação, mas não é errado. É justamente o que seria aí uma síntese da obra dele. A frase mais próxima dessa os fins justificam os meios talvez seja essa aqui. Todos os meios são justos justamente para manter o seu estado. Então, importante dizer, o método maquiavélico, a gente pode expressar isso, é um método absolutamente realista. Por que realista? Tá aqui ele balançando a cabecinha, te entregando flores. Por quê? Porque ele vai dizer então que é necessário fazer tudo isso para enfrentar o caos que é a interação humana. Então é também conhecido como uma teoria política utilitarista, pragmática, porque ele diz, olha, o sujeito tem que fazer o que for necessário, o que for possível para manter um estado estável e afinal de contas isso é interessante para todo mundo. Porque o quê? As guerras e os conflitos internos, uma guerra civil, por exemplo, é muito pior para aquela sociedade. Então, é do interesse de todos um Estado estável e firme, e isso vai se dar com o príncipe governando bem, né? Então, a finalidade da política não é, como diziam lá na Antiguidade ou diziam na Idade Média, a justiça é o bem comum. A finalidade da política é tomar e manter o poder. Simples e objetivo, Maquiavel. Beleza? Sigamos. Então,
algumas observações sobre a humanidade. Primeiro, ele vai dizer, os homens são perversos, tá? Nós somos suscetíveis a vícios e paixões, nós somos covardes, nós temos a ingratidão, né? O Maquiavel vai dizer que você faça um favor a um homem e ele vai esquecer rapidamente, ele esquece mais rapidamente a morte do pai do que um dinheiro que deve a ele, né? Então nós somos absolutamente ingratos, tá? Por causa dessas paixões, por causa desses vícios, as agremiações humanas, ou seja, as sociedades, são estáveis. Então sempre vai ter conflito porque nós somos suscetíveis aos vícios, tá? Então nós não temos uma ordem natural. Então, o que acontece? Essa instabilidade vai acontecer o tempo todo. Porque justamente a população vai querer viver desta maneira e o governante vai querer ter as rédeas. Então ele vai dizer, sempre vai ter essa instabilidade também porque tem os de baixo e os de cima. Os de baixo que obedecem, os de cima que comandam e, logicamente, aí nós temos conflitos. Então, mas olha só que interessante que a gente vai tirar sobre essas observações sobre a humanidade. Que, naturalmente, o ser humano é perverso. Isso vai se aproximar, inclusive, da concepção que o Hobbes vai ter mais ou menos na mesma época, também no início da modernidade, tá? Então, só depois é que Rousseau vai vir dizendo que o homem é bom por natureza e tudo mais. Aqui, tanto Maquiavel como o Hobbes concordam que a humanidade é perversa. Se nós somos perversos, cabe ao Estado organizar isso tudo, né? Então, avançando, quais são os deveres do Estado para Maquiavel? É instituir a ordem, para quê? Para domesticar as paixões humanas. Então é preciso domesticar as paixões. Senão o homem vai ser guiado pela cobiça, pela ingratidão, pela luxúria, e aí a amizade vai ser o caos. Então é necessário que o Estado venha e diga, isso aqui não pode, isso aqui é proibido, a punição é tal. Então o homem, opa, peraí, isso vai diminuir o caos, vai diminuir os conflitos, né, vai tender à estabilidade. Estado bom é Estado estável. Não existe limite. Como é que o governante mantém o seu Estado forte? Como é que ele retira os seus inimigos? Não interessa, não interessa. O governante pode fazer o que for necessário para manter o Estado estável, certo? Terceiro, a política tem uma lógica própria. Então o governante não deve fazer só aquilo que é bom, o governante não deve ser um exemplo de honestidade, o governante não precisa se comportar à maneira de Jesus Cristo e ser piedoso, não. O governante tem que fazer o que for necessário para um Estado estável. Por exemplo, para a gente falar do século XXI, você tem um governante russo, Vladimir Putin, que é conhecido por, literalmente, eliminar os seus concorrentes. Correm contra ele várias acusações, inclusive de ter tramado a morte dos seus oponentes. Maquiavel veria nele um sujeito cujos interesses é manter a Rússia estável. Que isso seria, inclusive, bom para a população, certo? Nas palavras aqui do livro do Príncipe, o Putin está fazendo o que for necessário para manter o seu estado estável. Os meios não interessam. Frase do Maquiavel. Daqui nasce um dilema. É melhor ser amado que temido ou o inverso? Respondo que seria preferível ser ambas as coisas, mas, como é muito difícil conciliá-las, parece-me muito mais seguro ser temido do que amado, se só puder ser uma delas. Essa é uma clássica, né? Ser temido ou ser amado tem que ser os dois. Mas, se puder ser um só, seja temido, porque o amor passa. Né? Sempre penso aqui, por exemplo, no jogo de futebol, onde as pessoas podem amar um determinado goleiro de um time, mas basta um frango para ele passar a ser odiado. Então o amor passa. Agora o medo, o temor, né? Então isso permanece conosco. Então seja temido, né, se só puder escolher uma delas. Falando de qualidades, o livro do Príncipe trabalha muito com duas qualidades, virtude e fortuna. Virtude pode ser traduzido como virtude, né? Mas a ideia é a nossa capacidade, a capacidade que o soberano tem que ter de perceber o jogo de forças e tomar com grande velocidade a melhor decisão possível. Né? Agir com energia, né? De forma rápida, de forma astuta. Então ele tem que saber, inclusive, ser flexível. Virtude seria o conjunto das capacidades que um soberano precisa ter. Precisa ser um sujeito virtuoso. Né? Ele dá um exemplo, o Maquiavel, que às vezes a gente tem que agir, por exemplo, como leão e usar de todo esse enfrentamento e rugir, então usar, digamos assim, da violência. Às vezes a gente tem que ser raposa, porque às vezes a gente tem que perceber os leões e saber que aqui não vai dar para ganhar. Tipo assim, às vezes a gente tem que saber qual batalha que a gente vai usar toda a força para vencer, às vezes a gente tem que saber qual batalha a gente vai bater em retirada, de subir a derrota para vencer a guerra como um todo. Tá? Então,
Em exemplo de virtude, talvez o grande nome que a gente tem ao longo da história seja Napoleão, que inclusive leu e fez anotações na obra do Maquiavel do Príncipe. Recomendo demais, se você for ler o Príncipe, leia com as anotações de Napoleão, que aí você já ganha um combo, né? 2 em 1, vendo como um grande líder vai aproveitar esses conselhos sobre a arte de governar. Ainda falando da virtude, veja que é muito interessante que a doutrina cristã, Maquiavel está falando logo após o fim da Idade Média. Então que esses ideais cristãos estavam ainda muito fortes e tinham predominado por pelo menos 1000 anos, né? Então ele vai falar que, por exemplo, poder, honra, glória, que toda a doutrina cristã vê como pecado, como errado, o sujeito tem que ser simples e humilde, para o governante é bom. Então o governante deve sim buscar o poder, buscar a glória, não tem nada de errado. Mas, como o povo não vai gostar de ver assim, porque o povo é muito influenciado pela doutrina, é importante a imagem do príncipe perante o povo ser de humildade, ser de um sujeito mais tranquilo, né? Diz aí Maquiavel, o príncipe deve preocupar-se em manter a imagem de protetor do povo, procurando por ele ser amado. Quando precisar tomar medidas impopulares, deixar esse a cargo dos subalternos. Olha como isso é atual. Isso é atual. Uma medida impopular nunca vai o governante em si, vai sempre um subsecretário qualquer, né? Porque é impopular, ninguém quer ser fotografado na medida impopular. Agora, se é uma coisa de inaugurar a via, de inauguração de obra, aí vai todo mundo lá para aparecer para foto. Isso aqui é absolutamente atual na política contemporânea. De maneira geral, né, as dicas, os conselhos de Maquiavel continuam sendo bem utilizados aí. A outra é fortuna. Fortuna está associado à imprevisibilidade. A roda da fortuna não é riqueza, não confunda, não é riqueza. É a roda da fortuna, é o destino, é a sorte. A vida é o império das fatalidades sobre os homens. Então as coisas acontecem. Agora, o homem de virtude, ele consegue antecipar, ele consegue perceber o que vai acontecer antes de fato do acontecimento, né? Ele intui pela sua virtude e consegue então ser um sujeito, digamos assim, com uma certa premonição do que vai acontecer, né? Tem uma expressão do sul do Brasil que diz que cavalo encilhado não passa 2 vezes, ou seja, o sujeito tem que estar preparado para agarrar a oportunidade. Na história do Brasil, falando sobre isso, nós podemos pensar, por exemplo, em Getúlio Vargas. Quando ele perde as eleições do início de 30, mas com o assassinato de João Pessoa, utiliza isso como se fosse um crime político para dar um golpe e tomar o poder. É o exemplo do sujeito que vê a oportunidade e agarra e sabe como utilizar ela. Outro sujeito que não Getúlio Vargas, que tinha uma grande virtude política certamente, talvez não conseguisse utilizar aquele momento acontecendo na sua frente, né? Então, um exemplo de como a gente pode perceber, tá? Para conquistar algumas coisas, não é preciso ter grande valor nem grande fortuna, mas uma astúcia afortunada, um conhecimento, uma astúcia, um saber com sim, um tanto de sorte. Aproveitar as oportunidades da vida, talvez seja essa síntese. Então, 2 qualidades fundamentais, a virtude e a fortuna. E ainda o ethos variável do príncipe. Uma coisa que permeia toda a obra do príncipe é dizendo que esse governante ele precisa ser flexível, ele precisa lidar com isso, tá? O príncipe que age sempre da mesma maneira vai fracassar. Então, às vezes, ele deve ser duro, às vezes ele deve ser indulgente, perdoar. Às vezes ele precisa ser cruel, outras vezes ele tem que ser bondoso. Às vezes ele precisa ser inflexível e outras vezes flexível. Ele tem que variar conforme os ventos, conforme o momento. De novo aqui, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai ter o seu momento fascista, quando o fascismo está na moda, depois ele volta ao poder como um líder democrata. Sim, porque a democracia nos anos 50 que é predominante. Então ele tem que conseguir ondular assim como os ventos. Então ter esse ethos, esse caráter flexível é fundamental. Mais ou menos como se o político, né, o governante, colocasse essas máscaras conforme o dia. Agora eu vou pegar a máscara do maldoso, vou pegar a máscara do bondoso. Há quem diga, inclusive, que curso de teatro é talvez a melhor preparação para um político, né? Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu. Então os homens prudentes, esses sujeitos que são, né, aqueles que conseguem ter essa premonição, eles sabem utilizar a seu favor aquilo que teve que acontecer. Certo? Esse foi Maquiavel e a Ciência Política. Bons estudos. Até a próxima.